Quando a gente fala de metas, tem muita gente que traça metas e metas de resultado, né? Metas de título, metas de coisas do tipo. Então, às vezes eu pergunto a meta da pessoa e a pessoa fala, não, minha meta é virar Safira Elite daqui 3 meses, tá? E é muito importante, tá? É muito importante, né? Muitos estudos mostram que pessoas que têm metas claras, metas escritas, tá? Quando você coloca uma meta escrita no papel, a chance dela se concretizar é muito maior. Mas, logicamente, uma meta sem ação é apenas um sonho, né? Uma ilusão, na verdade. Você tem que ter ação para atingir aquela meta. Então, só pensar sobre a meta, escrever no papel, não vai adiantar nada. Então, o que as pessoas erram, na verdade? As pessoas, elas fazem as metas de longo prazo, de médio, longo prazo, esquecem que elas só vão ser concretizadas se você conseguir cumprir pequenas metas de curto e curtíssimo prazo, que são o quê? A sua rotina, que na verdade é a consistência que você tem que impor no seu negócio. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Sempre que você falar de meta, pensa num resultado que você quer atingir, só que depois que você definir esse resultado, você traz isso para atividades no presente, tá? Sempre trabalhando com números, sempre trabalhando com perspectivas. Então vamos lá, um exemplo real para vocês entenderem o que eu estou falando. Se uma pessoa vira para mim hoje e fala, Lucas, eu quero me tornar Jade daqui 1 mês, tá? Então legal, isso é uma meta, isso é um resultado que a pessoa quer, um reconhecimento que ela quer para daqui 30 dias. Primeira coisa que ela tem que fazer, eu gosto de trabalhar com metas semanais. O mais tardar que você pode ter uma meta de trabalho é uma meta semanal. Por que isso? Vamos lá. A pessoa ela quer se tornar Jade. Então, para depender só dela, como você se torna um Jade dentro do negócio? A partir do momento que você tem 8 distribuidores pessoalmente cadastrados, correto? Então, se a pessoa quer cadastrar 8 pessoas no final de 1 mês, ou seja, no final de 4 semanas, ela tem que cadastrar, em média, 2 novos distribuidores por semana. Certo? Então pronto, já trouxemos um pouco mais para o presente. Se a pessoa quer cadastrar 2 por semana, ela tem que começar a trabalhar nos números dela. O número normal é que você apresenta entre 5 e 10 planos, tá? Depende da pessoa, depende do seu momento, enfim. Mas que você contacta de 5 a 10 pessoas para cadastrar um, certo? Então, se você quer cadastrar 2, você tem que contactar de 10 a 20 pessoas. Vamos colocar uma média aí, 15. 15 é um bom número. Você contactou 15 pessoas, falou sobre produtos, falou sobre negócio. Algumas vão simplesmente só querer comprar os produtos, outras vão se cadastrar só para comprar produtos mais baratos, algumas não vão querer nada e algumas vão falar, legal, gostei, quero fazer negócio com você. Então, se você falar com 15, você vai conseguir cadastrar 2, tá? E vai atingir sua meta. Então vamos lá, na meta inicial que a pessoa acabou de falar, que ela quer se tornar Jade no final de 1 mês, a gente já trouxe que ela tem que cadastrar 2 por semana e para isso ela tem que contactar 15 por semana. É muito importante a pessoa atrelar a partir deste momento a meta dela junto com a agenda dela. As pessoas elas têm que ter isso muito claro. O quanto do meu tempo eu estou disponibilizando para a Juness, tá? A maioria das pessoas, a grande maioria, talvez mais de 90%, disponibilizam de 7 a 10 horas na semana para fazer negócio. Isso varia entre 3 e 4 dias. Isso é o princípio básico, né? O básico que uma pessoa que tem um certo resultado desenvolve dentro do negócio. De 7 a 10 horas, 3 ou 4 dias na semana. Então vamos lá, voltando. Se você quer cadastrar 2 pessoas na semana, ou seja, contactar 15 pessoas na semana, sendo que você está trabalhando de 3 a 4 dias, vamos lá, você tem que ter cada um desses dias pelo menos uns 3 ou 4 convidados, concorda? Então sempre que você tiver ali num plano, fazendo negócio e tal, você tem que estar com 3 ou 4 convidados. Nesse momento é muito importante você começar a pensar se isso é possível para você, tá? Porque tem gente que vai falar, nossa, mas eu não vou conseguir convidar tudo isso de gente para tudo isso lá, para ir tudo isso, né? E para isso se concretizar. Então é hora de você parar e começar a pensar se realmente faz sentido a sua meta. Se a sua meta ou você adequa a sua meta ou você adequa a sua rotina. Tá? Se você achar que está muito corrido que você não vai conseguir fazer, então alguma coisa você tem que mudar. Mas vamos lá, vamos voltar para esses números. Então, se para cada dia que você está desenvolvendo o negócio, você tem que ter ali 3 ou 4 convidados, pense, você vai tomar alguns bolos no meio do caminho. Tem algumas pessoas que não vão aparecer, vão ter algum imprevisto, ou simplesmente não vão na reunião. Imprevistos acontecem, tá?
Um ou dois bolinhos você sempre toma, tá bom? Então vamos lá, para você ter 3 ou 4 convidados, vamos supor que você tenha convidar de 5 a 6 pessoas para você ter esses convidados aí ao longo dos seus dias, tá? Então, se você convidar de 5 ou 6, você vai ter ali 3 ou 4 que vão simplesmente aparecer, alguns outros vão te dar o bolo. Então, assim, eu tô jogando alguns números, tá? Isso pode ser totalmente mentira. Pode ser que você convide 8 pessoas, as 8 vão e as 8 cadastrem e pronto, tá tudo certo, tá? Mas eu tô trabalhando com números reais, pelo que a gente vê nos últimos anos, centenas de pessoas na equipe que eu já acompanhei e vejo que os números sempre se repetem. A lei dos números não falha. Tá? Então a gente falar que mais ou menos você tem que contactar 20 pessoas para cadastrar 2, é porque das 20 que você contactar, você só vai conseguir de fato falar com 15, porque 5 vão te dar bolo, não vão aparecer e tal, e dessas 15 você vai pegar ali uma média, tá? Entre 5 e 10 entre 5, cada 5 e 10 que você fala, um se cadastra, então de 15, 2 vão ter cadastros. Então, no final, a proporção se mantém num número de 10 para 1. Esse é o número mágico, e não só na Juness, esse é o número mágico do marketing de rede, tá? Repare, quando eu falo 10 para 1, não é que você vai convidar 10 pessoas, uma vai se cadastrar e 9 vão falar não. Lembre-se, o não, muitas vezes, é um ainda não. Então, tem muitas pessoas que vão falar, ai, não sei, estou muito corrido, não estou no meu momento. Tem muitas pessoas que vão simplesmente só querer comprar o produto e elas são muito importantes para o seu negócio. Tá? Normalmente, assim, 30% das pessoas simplesmente querem o produto. Então, pensa, de 10 que você contacta, 2 te dão bolo. Então, na verdade, você não conseguiu falar. 3 compram o produto. Sobrou 5. Se dessas 5 você cadastrar um, o que você vai fazer com as outras 4? Manter, fazer um acompanhamento. Não, normalmente é um ainda não. Então, essa pessoa, o que você vai fazer? Deixa ela ali congeladinha. Né? Contacta a pessoa de vez em quando. Quando você tiver um resultado um pouco mais bacana, compartilha com essa pessoa, vê se ela já está num novo momento, enfim. Só não vire o chato. Você não pode nunca virar o chato. Quando você virar o chato dentro do seu negócio de marketing de rede, pode ter certeza que o seu negócio está fadado ao fracasso, porque ninguém mais vai querer saber de você, um vai começar a falar mal de você para o outro e ninguém mais vai querer saber o que você faz. Então, cuidado, né, para você conseguir falar sobre o seu negócio, mas nunca ser o chato com as pessoas. Mas então, voltando, né? Porque eu não quero me estender muito falando sobre isso. Percebeu que quando a gente tratou de uma meta, a gente trouxe ela para o dia a dia, a gente conseguiu falar um pouquinho sobre atividades diárias que a gente tem que fazer. O que eu quero sempre chegar é no básico das atividades geradoras de renda. Quais são as atividades geradoras de renda? São 7. Tá? Na nossa trilha Black fala, que é baseado também no GoPro. O GoPro fala, são 7 atividades ou habilidades que geram renda. Qual? Fazer uma lista, fazer um convite, mostrar o plano, fazer um acompanhamento, fazer um fechamento, patrocinar de forma responsável e promover eventos, tá bom? Essas 7 habilidades, uma dica, você tem que ter na ponta da língua. Se você ainda não decorou isso, volta, lê a trilha Black, lê o GoPro, até você decorar. Fazer uma lista, convite, apresentar o plano, fazer um acompanhamento, fechamento, patrocinar de forma responsável e promover eventos, tá bom? Isso você tem que saber muito claro. Eu, por exemplo, eu fiz engenharia, eu estudei 5 anos, um monte de matéria para me tornar um engenheiro. Um profissional do marketing de rede, o que ele tem que saber? Essas 7 habilidades, tá? É tudo muito, muito mais simples, só que você tem que fazer cada uma dessas habilidades com excelência, você tem que ser, né, saber com excelência cada uma delas e aí sim você vai ter sucesso. Mas vamos lá, então quais são as 2 primeiras? Fazer uma lista, fazer um convite, tá? Depois disso você mostra o plano. Então, sempre quando você for traçar metas, mesmo que de longo prazo, traga essas metas para o curto e curtíssimo prazo, a ponto de você sempre vinculá-las às 3 primeiras atividades geradoras de renda. Que é fazer uma lista, fazer um convite e mostrar o plano. Então, novamente, quero me tornar Jade daqui um mês. O que você tem que pensar? Primeira coisa, quantas pessoas eu vou ter que chamar? Então, quantos nomes eu tenho na lista? Tá? Quantos convites eu vou fazer para quantos planos eu vou mostrar? Tá bom? Então, se você quer se tornar Jade, eu já te falo, o ideal é você fazer uma lista com pelo menos 80 nomes. Então, fez ali uma lista, 80 nomes, pode ter certeza que cada um desses 80 que você chamar, se você tiver uma proporção de 10 para 1, que é o que a gente acabou de falar, dos 80, você vai cadastrar 8. Simples assim. Todos os outros, muitos vão ser consumidores, muitos vão ficar em acompanhamento, alguns vão te falar não, que é completamente natural, e pronto, e assim você continua o seu negócio. Sempre pensando em aumentar a sua lista, nunca deixar a sua lista morrer, que é uma habilidade muito importante que você tem que ter, tá?
Enfim, isso eu dei um exemplo bem real e bem palpável, e do Jade, que é uma meta muito importante para você que está começando o negócio agora. Se você já faz Juness e ainda não é Jade, você não tem desculpas para não ser Jade, na verdade. Porque virar Jade só depende de você. Para mim, Jade é um título que realmente separa a pessoa que quer ter sucesso, que vai ter sucesso na Juness, para uma pessoa que está aqui de brincadeira, que só vai ser um amador e tal. Porque o Jade depende do seu trabalho, depende de você fazer uma lista, depende de você contactar as pessoas, depende de você acompanhar essas pessoas nos planos, tá? Não só você dar plano, mas levar em reuniões caseiras, levar em opens e tudo mais, e abrir essas 8 linhas. Então, assim, é uma meta que só depende de você. Quando a gente começa a falar metas maiores, por exemplo, Safira Elite, minha meta agora é virar um Safira Elite. Às vezes foge um pouco de mim, porque eu posso fazer milhões de projeções e essas projeções não serem concretizadas, porque as pessoas podem não, né, o ser humano ele é falho, o ser humano ele às vezes te decepciona, então eu falo, pô, eu quero virar Safira Elite, eu tenho que fazer 100 ciclos, tá? Então eu acho que a equipe do fulano vai movimentar tantos pontos, isso vai me gerar tantos ciclos. Mas às vezes, naquele momento, a equipe do fulano está mais devagarzinha e ele não atinge o que eu achava que ele ia atingir. Bom, acontece, mas é um negócio que não está nas minhas mãos. Só que quando a gente trabalha metas de curtíssimo prazo e metas de atividades geradoras de renda, é muito bacana porque você não tem desculpa. Isso eu acho um dos grandes diferenciais do plano de marketing da Juness, que não existe nada parecido por aí, que a Juness faz com que os seus títulos iniciais não dependem da sua equipe, não dependam da sua equipe, só dependam de você. Você se tornar um executivo, um Jade e um Pérola, você precisa de quem? De ninguém. Você consegue virar sozinho. A partir de Safira, pronto, você começa a depender da duplicação acontecendo da forma correta, dos seus diretos se tornando executivos. Só que até lá não. Você consegue virar Jade executivo, Jade Pérola, simplesmente abrindo linhas. Isso é muito legal, porque a pessoa ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. O que você tem que fazer? Qual que é o seu principal papel? É colocar lenha na fogueira. É simples assim, lenha na fogueira. Como que você coloca lenha na fogueira? Colocando um novo distribuidor para fazer parte do seu grupo. O cara novo, ele tem energia, ele contagia todo mundo. Um cara novo que entra ali faz um monte de gente reviver. Pensa, o fogo queima como? De cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima, concorda? Pega uma folha de papel e coloca fogo na parte de baixo. O que acontece? Rapidinho o fogo sobe lá para cima, certo? É a mesma coisa quando a gente fala da energia dentro da sua rede. Transborda um cara, né? Você pega o seu modelo ali, sua rede, binário, pega um cara e transborda, coloca lá embaixo de todo mundo. Vê o que ele vai fazer com toda essa linha se o negócio dele começar a crescer. O pessoal vai olhar lá e falar, caramba, esse cara acabou de começar e já tem 20 pessoas na equipe dele. Caramba, uma equipe minha já tá bombando, deixa eu fazer a outra. É isso que acontece sempre quando um cara novo começa a ter resultado. Ele acorda um monte de gente ali de cima que tá meio devagar, enfim, que ainda não pegou o ritmo necessário, tá? Então, assim, eu falei duas coisas, né, de metas de curto prazo, relacionei com o plano da Juness justamente para falar sobre isso. A gente está vivendo essa era de pioneirismo, de lançamento, que é justamente onde a gente precisa crescer o nosso negócio, a gente precisa ampliar os nossos times. O nosso papel sempre é, nesse primeiro momento, abrir novas linhas e capacitá-las a fazer o negócio da forma correta. Não cometa o erro que todo mundo comete, eu já cometi esse erro uns 2, 3 anos atrás, que é virar um gerente de grupo, que é você começar a fazer as suas metas, vamos voltar às metas, baseado na produtividade das suas equipes. Então, tá bom, eu vou virar Safira Elite, então o grupo dele tem que fazer não sei quantos pontos, o dele não sei quantos pontos e o dele não sei quantos pontos. Não, suas metas não devem ser feitas assim, as suas metas dependem de você, as suas metas quantos nomes você vai pôr na lista, quantos convites você vai fazer, quantos convidados pessoais você vai ter em cada um dos planos, quantas novas linhas você vai abrir essa semana. Vou te dar uma dica, um número mágico que a gente tem no negócio. Trabalhe com uma meta de todas as semanas, para o resto da sua vida, você abrir uma nova linha. Você acha que é impossível isso? Uma nova linha por semana? Pode ter certeza que não é. Tá? Se você conseguir manter uma consistência de todas as semanas, você cadastrar uma nova pessoa que se inicia no negócio, pode ter certeza que você vai para diamante em 3 anos dentro do negócio. Vai ganhar mais de 200 mil reais por mês se você tiver uma consistência dessa. Já te falo, não é fácil, mas com ritmo, com intensidade, e fazendo as coisas, né, sem parar, sem se distrair, sem fazer não, faz 2 dias e depois para 5.
faz uma semana muito forte e depois fica 2 semanas fazendo mais ou menos. Não, é ritmo e consistência. Se você conseguir fazer isso, botar uma meta, abrir uma nova linha por semana, ou seja, fazer a sua lista, fazer os seus convites, estar com os seus convidados, criar suas metas de curtíssimo prazo, pode ter certeza aí que você pode chegar muito, muito longe no negócio, tá bom? Gente, então, bom, 10h30 é o horário que eu sempre falo que eu vou acabar o plano e o nosso treinamento, tá? Hoje eu atrasei um pouquinho no plano que estava dando problema no link, então a gente prorrogou um pouquinho, normalmente eu acabo esse treinamento às 10h20, mas eu queria agradecer todo mundo que estava online, espero que um pouco que eu tenha falado aqui sobre metas e tudo mais tenha te ajudado de alguma forma. Espero que essa semana seja muito, muito legal para todo mundo que vai no evento do sábado agora, lançamento do Reserve, a gente se vê lá. Se você ainda não comprou seu convite, mas é possível que você venha, ou seja, mora em São Paulo. Se você é de São Paulo, é praticamente obrigação você vir, tá? Se você mora perto de São Paulo, pô, tenta vir, faz uma forcinha. Se você é de longe, eu sei que é mais difícil, muito legal quem vem, né? Tem muita gente de outros estados que vão vir, eu sei que é mais difícil, mas enfim, acompanhe, fique ligado, fica lá no WhatsApp vendo tudo que o pessoal vai estar compartilhando, porque realmente vai ser um evento muito, muito legal. A gente está chegando num momento agora, 2 meses e meio pós-lançamento oficial da Juness, que a gente está começando a deixar a casa tudo em ordem. Então, os problemas que a gente estava da logística, os problemas que a gente estava do helpdesk, do 0800, que estavam muito sobrecarregados, né? Falta de produtos há alguns dias. A Dioness agora já está aprendendo a lidar com esse volume. Foi muito inesperado todo o crescimento que a gente teve. Então agora a gente já está chegando num momento muito legal, novos produtos lançando, novidades no sistema, provavelmente novidades no sistema de pagamento, enfim, vários outros detalhes que só vão fortalecendo a nossa crença de que a Dioness veio para o Brasil criar uma história muito, muito legal, tá bom? Então, a gente se vê lá no sábado. Quem estiver aí presente em São Paulo, espero todo mundo lá, leve o maior número de pessoas, tem mais, parece que 200 e poucos convites disponíveis só, mais de 5 mil convites vendidos, então corre lá de que compra seu ingresso se você ainda não comprou, tá bom? Então valeu, gente, uma boa noite para todo mundo, até segunda que vem, 9h30, mesmo horário, a gente fazendo um plano de treinamento e ao longo da semana se conecta aí com todo o sistema Black, com as Opens, com as conferências, por exemplo, quarta-feira no canal J-Play, quinta-feira aqui em São Paulo a gente está na sede também, enfim, é só você se conectar ao sistema, fazer as suas reuniões individuais, as suas reuniões caseiras, manter ritmo, manter consistência, manter intensidade, que eu tenho certeza que nos próximos meses você vai construir um negócio muito, muito bacana, tá bom? Valeu, gente, boa noite, até semana que vem. Grande abraço.